A paz do Senhor, meus queridos irmãos, este é mais um EBD em Foco, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de São Carlos. Estou eu mais uma vez, pastor Plínio Oliveira, na condição de superintendente, junto do meu amigo, meu companheiro, pastor Glaucio Santiago, que é docente e teólogo aqui, expoente da palavra de Deus aqui na nossa cidade. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Sempre uma alegria, pastor, participar desse trabalho. Que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam edificadas pelo poder da palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos aqui então em mais uma lição do EBD em Foco, lição de número 10 já, né? Estamos aqui no segundo trimestre, o tema da revista é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos aqui neste trimestre falando sobre o livro do Evangelho de João, e agora na lição de número 10, meus irmãos, nós vamos falar ali sobre a promessa do Espírito Santo, né, pastor Glaucio? O tema da lição é a promessa do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 22, que nos diz assim: E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A verdade prática, como o pastor Glaucio sabe, eu gosto muito da verdade prática da lição. Muito bom. Ela nos diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Glória a Deus por esta leitura. Glória a Deus. Meus irmãos, vou pedir aqui agora para que o pastor Glaucio faça a leitura bíblica em classe. Tem várias referências aí, né, pastor Glaucio? Sim, sim. Por favor, se o senhor puder nos ajudar. Maravilha, pastor. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João. Temos aqui algumas referências, temos 3 referências todas no mesmo Evangelho, Sim. Um assunto de extrema importância. Tá? A primeira referência é em João, capítulo 14, verso 16 ao 26. A segunda referência é no capítulo 16, versos 7, 8 e 13. E a terceira referência também no Evangelho de João está em João capítulo 20, o texto áureo, onde você acabou de ler, versículo 21, e o texto áureo, versículo 22. Tá? Então darei início à leitura bíblica em classe, onde toda a lição está embasada. Tá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. Glória a Deus, pastor Glaucio. Uma leitura gloriosa, mais uma vez, uma leitura muito abençoada. Eu sou um entusiasta quando a gente fala sobre o Espírito Santo, né, pastor Glaucio? Nós gostamos muito, nós que somos pentecostais, quando a gente fala do Espírito Santo, é impossível falar do Espírito Santo sem sentir a sua presença. Eu tenho certeza que você, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver assistindo esse vídeo, você também vai ser tocado pela presença do Espírito Santo através dessa lição, né, pastor Glaucio? Exatamente. É possível sentirmos a sua presença aqui enquanto gravamos
esta lição para a sua vida, para o seu coração e como subsídio para a sua EBD. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui apresentar os 3 objetivos da lição. Vou pedir para o pastor Glaucio elencar aqui os 3 objetivos, pastor, Maravilha. que vão nortear a nossa lição de número 10. Muito bom. O primeiro objetivo está analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Terceiro e último objetivo, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os 3 objetivos aí que servem norteadores e também termômetro, tanto para o professor desenvolver a lição, como para o aluno ter a medida da sua compreensão sobre a lição. Então é importante esses 3 objetivos, pastor. Perfeito, pastor Glaucio. Quero rapidamente trazer para os irmãos, como de costume, os subsídios ao professor, os subsídios para a nossa lição. Você pode contar aí com o livro de apoio da EBD, tá? Comprando a revista que você utiliza aí para ministrar a sua lição. A CPAD também tem um exemplar do livro de apoio, o pastor Glaucio tem o dele aqui a tiracolo sempre, como auxiliador. Nós também temos a revista Ensinador Cristão, que tem reportagens, artigos, entrevistas que vão também ajudar no subsídio. E na edição de número 101, na página 41, você tem um subsídio sobre essa lição de número 10 também. Aliás, além da revista e do livro de apoio, você também pode adquirir materiais auxiliares, como assistir o EBD em Foco, que é nós esperamos que seja um grande subsídio, né, pastor? Exato. Um grande reforço para você ministrar a sua lição. E também, claro, se debruçar em dicionários teológicos, né, dicionário bíblico, enciclopédias bíblicas, que vão te ajudar a deixar sua aula ainda mais rica, mais robusta e abençoada. Amém? Meus irmãos, então nós vamos aqui já para elencar os 3 tópicos da nossa lição. Nós vamos começar aqui pelo tópico de número 1, mas a introdução já nos diz aqui na revista que vai ser analisado 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, é a primeira, e que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão, né, em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. E em seguida vai ser estabelecido uma ligação entre a visão regeneradora da promessa do Espírito Santo em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito Santo, que vai ser encontrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos já para o tópico de número 1, que diz assim, a promessa do Pai. E os 3 subtópicos vão falar, Jesus enviará o Consolador, o segundo subtópico, o Consolador, propriamente, e o terceiro é uma tiragem aqui, é um trecho, né? Não vos deixarei órfãos. Pastor Glaucio, então o que nós podemos, por favor, comentar a respeito do tópico de número 1 e os seus 3 subtópicos? Maravilha, pastor. Essa lição dessa semana é muito importante, a promessa do Espírito Santo. E no Evangelho de João, esse foi o objetivo de João, escrever para manifestar a deidade de Cristo e também para apresentar o Espírito Santo. Como nós sempre falamos nesse trimestre, estamos sempre dizendo, foi escrito mais de 60 anos depois da crucificação de Jesus, foi o último apóstolo vivo e escreveu este relato, por isso que ele é tão singular comparado aos outros 3 primeiros evangelhos, a Mateus, Marcos e Lucas. Então aqui Jesus, nesse evangelho, ele é apresentado no Evangelho de João, pastor, pelas suas características divinas e pelo seu ministério, pela função do seu ministério, ou pela execução do seu ministério. E no capítulo 14, no Evangelho de João, inclusive, pastor, cada capítulo do Evangelho de João, Jesus é apresentado de um aspecto que revela a sua divindade ou o seu ministério. E aqui no capítulo 14, no Evangelho de João, que fala sobre o Consolador, Jesus é apresentado como o Consolador. Nesse capítulo 14, Jesus é apresentado como Consolador porque era a última noite de Jesus, que antecedeu os últimos instantes de Jesus ali com os discípulos,
Os momentos, os fatos sucessivos foram a sua prisão, a sua ida para o Sinédrio e crucificação. Então, essas foram as últimas palavras. Neste discurso, Judas não estava. Judas já havia se retirado para consumar a traição, e então Jesus inicia esse discurso de consolação, já preparando o coração dos discípulos para o que eles iriam vivenciar, que eles ainda não tinham compreendido. Por isso que Jesus começa o capítulo 14, o verso 1, ele fala, não turbes o vosso coração. Então Jesus já começa com intensidade para consolar e preparar o coração dos discípulos. Então nesse capítulo, Jesus ele apresenta, ele como consolador, consolando os discípulos, só que ele apresenta o consolador que viria depois dele. Sim. Então é extraordinário isto que Jesus faz, como na leitura bíblica em classe, né? No versículo 16 ele dizia, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Jesus estava apresentando outro consolador, do termo, pastor, alos, que significa da mesma espécie, da mesma natureza. Jesus estava dizendo, eu vou para o Pai, preparar lugar, mas enviar-vos-ei outro consolador, da mesma natureza, divino, soberano, tá? Eterno. Sim. Então, quando Jesus ele apresenta esse outro consolador, os discípulos se alegraram já, né? Embora ainda o clima era de bastante tenso, de bastante tensão pelos momentos que viriam. Sim. E pelo modo como Jesus estava expondo tudo, eles perceberam. Tá? Então, quando Jesus disse outro consolador, está se referindo ao Espírito Santo. Sim. E o termo outro, como o pastor Elenay Cabral ele expõe aqui, está se referindo também à pessoa, a terceira pessoa da Trindade, está se referindo à terceira pessoa na composição da Trindade. E nisto, nós vemos a distinção e a diferença de outro da mesma espécie, da mesma natureza, e a diferença de héteros, outro do grego héteros, que significa outro de diferente. Sim. Então aqui o termo atribuído ao Espírito Santo é como a mesma pessoa divina, assim como o Pai, assim como o Filho. Então aqui o Senhor Jesus ele já destaca a divindade do Espírito Santo, não uma força ativa, tá? Não uma força incomum, mas uma pessoa real. Sim. Tá? Então, quando ele é apresentado como consolador, neste primeiro subtópico, o Senhor ele mostra isso, esta verdade da palavra do Senhor. Tá? E diz assim, e mostra qual seria a função dele. Tá? E já no capítulo 16 mostra esta função deste consolador. A palavra, o termo consolador, da tradução grega, significa paracletos, verdade, que traz a ideia de advogado, de amigo. O pastor Elenay Cabral, ele elencou aqui dizendo, traz a ideia daquele que é auxiliador, ajudador, aquele que socorre em momentos importantes. Porque o Espírito Santo, ele é este consolador, ele é este ajudador, ele é este intercessor. Tá? Então, o Consolador se refere ao Espírito Santo. E Jesus Cristo disse que ele enviaria. E por isso, no subtópico 3, ele diz, não vos deixarei órfãos. Por quê? Os discípulos estavam ouvindo que Jesus iria para a cruz, mas que eles não precisavam temer que eles não ficariam órfãos. E essa era a sensação deles, de serem abandonados, de ficarem sozinhos. Passaram mais de 3 anos com muitos embates com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os herodianos. Foram muitos embates ali em Jerusalém, e eles também eram de Jerusalém. Então imagina, para o dia a dia, eles estavam se sentindo desprotegidos. Sim. Aí então Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que é Deus, que é divino, que é assim como eu, para que fique convosco para sempre. Então, no capítulo 14, Jesus ele é o Consolador, mas no capítulo 16, Jesus ele é apresentado como o doador
do Consolador, ele é apresentado como o doador do Espírito Santo. É isso. Por isso que no capítulo 16, o verso 7, ele diz: digo-vos a verdade, que eu vou para o Pai, e se eu não for, o Consolador não virá. A vinda do Espírito Santo estava condicionada na consumação de Cristo na cruz. Isto era a promessa. Então, nisso nós vemos, pastor, é até importante nós destacarmos isso, que a morte de Jesus na cruz foi, além de nos redimir dos nossos pecados, foi também a liberação, foi a obra consumada, a liberação para que o Espírito Santo viesse. Por isso Jesus fala no verso de número 7 do capítulo 16, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, a garantia da vida do Espírito Santo foi a morte de Cristo na cruz, pastor. Verdade. Pastor, uma bênção. Como eu disse, é muito bom a gente falar desse tema, né? Sim. E eu estava aqui, enquanto o senhor falava, eu meditava. Não dá para imaginar como seria sem o Espírito Santo atuando entre nós hoje. É inimaginável, assim. Como seria se o Espírito Santo não atuasse no nosso meio hoje? Muito bom, pastor. Esse ponto que o senhor trouxe mostra a nossa dependência. Mas nós podemos ter uma comparação. Não dá para nós imaginarmos que a nossa mente é finita, limitada. Como seria a nossa vida sem o Espírito Santo? Mas nós podemos comparar com o Antigo Testamento. Exato. O Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava, ele se manifestava especificamente para algum evento, algum trabalho, para alguma obra, e esporadicamente ele se retirava. Um exemplo nós vemos de Sansão, quando o Espírito Santo se apoderava dele, né? Nós vemos o exemplo de Saul, quando o Espírito Santo se apoderou dele. O profeta Samuel disse: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te transformará numa outra pessoa. Porém, por não ser uma habitação permanente, é que Saul era tão inconstante. É que Sansão teve tantas falhas, mas nas vezes em que o Espírito Santo se apoderava, se manifestava neles, eles faziam coisas extraordinárias. Conosco é diferente. Sim. Ele habita em nós. Ele está conosco. Amém. E já pegando esse gancho para o segundo tópico, que vai falar justamente isso, né? O Espírito habita os discípulos. E aí vai falar, nos 3 subtópicos, vamos falar de João 20, 22, que foi o nosso texto áureo. O segundo subtópico do tópico 2 vai falar o sentido de assoprou sobre eles o Espírito, o que seria isso? E o terceiro subtópico do tópico 2, um episódio anterior ao Pentecoste. Pastor, então pegando esse gancho, por favor, vamos já ir para o tópico de número 2, o Espírito habita os discípulos. Maravilha, pastor. É importante que aqui, nesta referência, pastor, é que inicia o Novo Testamento. O Novo Testamento ele não começa em Mateus capítulo 1, em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 1, ou em João capítulo 1. O Novo Testamento começa com Cristo sendo crucificado. Inclusive, é em Hebreus, capítulo 9, versículo 16, pastor. Nós podemos ver isso, que fala sobre quando começou-se o Novo Testamento. Por que é chamado de Novo Testamento? Né? Um testamento ele é feito, né, pastor? Para transmitir a herança de alguém vivo, pós-morte, aquela herança aquele bem que aquela pessoa viva possui, ser transferido nele pós-morte para os seus sucessores, né? Para os seus descendentes, ou para os seus parentes, no caso, para os seus filhos ou seus irmãos. E o Novo Testamento, como diz Hebreus, ele só tem validade. Hebreus 9,16, pastor. Por favor. Amém, vamos ler então. Nós estamos aqui lembrando os irmãos que nós estamos aqui com a Bíblia da Escola Bíblica Dominical, tá? Então nós vamos fazer a leitura aqui na nossa versão. Verso 16, Hebreus 9,16 nos diz assim: porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez.
pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Quem o fez. O 17 também é incrível. O senhor já lê, pastor. Sim. Então, esse texto mostra que o Novo Testamento só começou-se com a obra consumada na cruz. E com essa obra consumada na cruz, foi que o Espírito Santo veio, pastor. É verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o agente ativo na nossa vida no Novo Testamento. Sim. Por isso que Jesus, quando Jesus disse, eis que estou convosco, Mateus capítulo 28, todos os dias até a consumação do século, Jesus estava dizendo que estaria conosco através do Espírito Santo. Tá? Sim. Então, o Novo Testamento, ele inicia com a morte de Cristo. Antes da morte de Cristo, qual era a situação? Era a biografia de Jesus. Os 4 evangelhos, até a morte de Cristo, são evangelhos biográficos, que apresenta a vida de Jesus particular, familiar e ministerial. Sim. Então, são a biografia de Cristo. O Novo Testamento inicia com a morte. Como diz aí, que o testamento só tem validade com a morte do testador. Cristo foi o testador, né? Como diz o versículo 17, pastor, por favor. Verso 17 aqui mais uma vez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Maravilha. Então, essa lei começou a valer com a morte de Cristo. Pastora, a nota de rodapé aqui traz um ponto interessante. Muito bem, vai falar sobre isso. Essa aqui Bíblia é extraordinária, ela é fenomenal, pastor, muito boa. Inclusive, nós recomendamos, você docente, você professor da EBD, adquira a sua, ó, muito boa, Sociedade Bíblica do Brasil, Escola Bíblica, Bíblia da Escola Bíblica Dominical. É uma benção. A nota de rodapé, pastor, vai dizer assim: aliança e testamento traduzem a mesma palavra grega, a qual significa a mesma coisa. No verso 15 a 20, aqui, o autor vale desse duplo significado para indicar que a salvação, enquanto herança, é agora possível graças à morte de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ou seja, só depois de Cristo, realmente, como o senhor falou, depois que ele morreu, deu a sua vida em nosso favor, o testamento realmente entrou em vigor. Né? Em vigor. Passou a valer. Exatamente. É isso que é dito aqui pelo escritor aos Hebreus. Maravilha, pastor. E quando no versículo 22 do capítulo 20 do Evangelho de João, onde o Senhor Jesus disse no texto áureo, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Sim. O pastor Elianai Cabral ele faz um texto aqui extraordinário. Diz assim, é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Por que o contexto? Porque ele mostra a ação imediata para maior compreensão sobre isso. Aqui nós vemos, pastor, a instituição da igreja. Quando Jesus fala recebeis o Espírito Santo, nós vamos ver o sentido pessoal particular na vida de cada um dos discípulos, o que é também para nós hoje. Mas no sentido coletivo, aqui foi a instituição da igreja. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos a história da igreja em 3 etapas, pastor. Encontramos a fundação da igreja, que como diz Efésios 1, versículo 3 e versículo 4, fala que e nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Esse nele é em Cristo. Então, quando diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, é a igreja. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia fundado a igreja. Já tinha nos elegido em Cristo para sermos santos, para sermos membros do corpo de Cristo. Então, a fundação da igreja é antes da fundação do mundo. Tá? Amém. A instituição da igreja foi aqui, ó. João, capítulo 20, versículo 22. E soprou sobre eles o Espírito Santo e os ordenou para que eles vá. Isso também equivale a Mateus, capítulo 28, quando Jesus faz a grande comissão, né? Ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, aqui nós vemos
O segundo ato da igreja, a instituição. E a inauguração da igreja foi onde? No Pentecostes. Então a igreja nós vemos a sua fundação, antes da fundação do mundo, a sua instituição, aqui João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, para que o Espírito Santo habitasse em nós, por isso que nós somos chamados de templos de Deus. É isso. Por isso que nós somos chamados de igrejas do Senhor. Porque o Espírito, Deus, habita dentro de nós. Habita em nós, hoje, tá? Então, e no Pentecostes foi a inauguração da igreja espiritual e também física, porque ali iniciou-se a igreja local em Jerusalém, que nós chamamos de a igreja primitiva, tá? Então, isso é muito importante, porque mostra todo esse cenário. No ato de Jesus soprar, mostra a instituição da igreja. E no subtópico 2, pastor, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito Santo. Esse equivalente é muito sério. Eu já disse nas aulas anteriores, pastor, que o Evangelho de João, ele é, no Novo Testamento, o Gênesis do Novo Testamento. O que Gênesis é para o Pentateuco e no Antigo Testamento, o Evangelho de João é o Gênesis do Novo Testamento. E o ato de soprar equivale, pastor, no Evangelho aqui, equivale ao que Deus soprou lá no Éden quando fez o homem, do pó da terra. O texto diz, né, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou sobre ele o espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. É o mesmo equivalente na Septuaginta do soprar do Senhor aqui. É verdade. Que é o mesmo equivalente também de Ezequiel 37:9. Quando Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, todos aqueles ossos secos já restaurados, o corpo, nervos, tendões, carnes, mas ainda não tinham o espírito de vida. Aí o Senhor disse, profetiza sobre estes para que vivam. E quando Ezequiel profetizou, o vento veio e deu vida a eles. Né? O sopro do Espírito. O sopro do Espírito. Então aqui também este soprar do Senhor sobre os discípulos é a outorga do Espírito Santo para dar vida, para dar regeneração. O senhor leu na leitura bíblica em classe que esta é uma promessa particular que não é apenas sobre eles lá, sobre os discípulos, também é para os dias de hoje. Então o soprar do Espírito Santo aqui é para regenerar, para dar novo nascimento, é para fazer nascer de novo, que é o que nós chamamos, pastor, do selo do Espírito Santo. Sim. Como está em Efésios capítulo 1, versículo 13. O senhor pode ler, por favor, pastor? Claro. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14, que mostra essa ação do Espírito Santo em nós para crermos. E o que isto representa? O novo nascimento, ele é uma condição, pastor. A regeneração em nós, e o novo nascimento, regeneração, é a condição salvífica. Sem novo nascimento, não tem como estar salvo. Por isso Jesus Cristo disse, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então é a condição para a salvação. Amém. Efésios 1 e 13, é isso? Isso, pastor. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Da promessa. Aí o versículo posterior, ele fala que o qual é o penhor, ele é o selo, né? Não, esse é o próprio versículo, né, pastor? É o 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Maravilha. Então, este selo, este penhor, o Espírito Santo é a garantia de que nós estamos salvos por termos nele crido e pela obra do novo nascimento em nós. Então, esse soprar do Espírito Santo, do Senhor Jesus, soprar do Espírito Santo para os discípulos, e hoje se estende também a nós, é este ato, é o Espírito Santo nos selando, sendo o penhor, sendo a garantia, sendo o quinhão, sendo a certeza de que nós possuiremos a herança, a vida eterna.
estarmos para sempre com o Senhor. Amém. E este episódio, ele antecedeu ao Pentecostes, pastor. Amém. Para concluir aqui o segundo tópico, Uhum. um episódio anterior ao Pentecostes. O Pentecostes, ele era uma festa que também é conhecida como a festa da colheita. Sim. Ela era feita, pastor, anualmente. Todo ano se fazia. Inclusive, no período que nós chamamos de intertestamentário. Os 400 anos de silêncio. Sim. Mesmo nos 400 anos de silêncio, o povo já livre do cativeiro babilônico e já de volta à terra de Jerusalém, ali a toda a terra ali, eles ainda celebravam o Pentecostes. O que eu quero dizer com isso? Que historicamente era uma festa anual. Então era comum para eles fazerem o Pentecostes. Mas naquele ano foi diferente. Por que foi diferente, pastor? Porque antecedeu, foi antecedido pelo soprar do Espírito, pelo próprio Salvador, ressurreto e glorificado. Jesus apareceu no cenáculo, onde os discípulos estavam trancados com medo, porque o seu Senhor, o seu Salvador havia sido morto, havia sido crucificado, né? E eles estavam trancados com medo. Jesus aparece no meio deles e diz, a paz seja convosco. E Jesus repetiu, a paz seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Sim. E ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem Revestidos do poder. Então, o Pentecostes, ele foi precedido pela outorga do Espírito Santo, pelo soprar do Senhor Jesus sobre os discípulos, tá? Então, era uma festa anual, era comum fazer, já era rotina, mas aquele Pentecostes seria especial, que foi o período. Qual era o Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Sim. Então, na Páscoa, Jesus foi crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou, por muitos dias, por 40 dias, Jesus foi visto por muitos. O apóstolo Paulo diz que ele foi visto numa só vez por cerca de 500 pessoas, viram Jesus ressuscitado, quer dizer, 500 testemunhas, além dos discípulos ali. Tá? E neste ato, o Senhor, ele prepara o coração dos discípulos para que os discípulos recebessem o revestimento de poder. Tá, pastor? Então, um episódio anterior ao Pentecostes foi esse. O período de pós-Páscoa, crucificação de Cristo, e o período que, poucos dias antes do Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala que eles entraram no cenáculo e por 10 dias eles oraram. Jesus, ele foi assunto aos céus, como diz Atos capítulo 1, verso 8 e 9 a seguir. Jesus foi assunto aos céus e com 10 dias eles se aplicaram à oração no cenáculo, cerca de 120 pessoas, orando pelo cumprimento da promessa. Quer dizer, a ação da regeneração já estava ativa e intensa na alma deles, que eles passaram 10 dias orando intensamente. Então a igreja primitiva nasceu também de um círculo de oração, pastor. Verdade. Com o joelho no chão. Ali, com o joelho no chão. Então, como diz aqui o pastor Elenay Cabral, ele disse assim, ó, em João 20, 22, também se lê, recebeu o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Só que não foi único, não foi exclusivo. Habitou neles e também habita em nós. Sim. Tá? A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo, para que eles fossem revestidos com poder e fossem batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles precisaram do novo nascimento, pastor. Por isso diz, posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o evangelho, começando por Jerusalém até os confins da terra. Então, o momento que antecedeu ao Pentecostes foi
a regeneração, o novo nascimento, pelo soprar do Espírito Santo. E no Pentecoste foi um revestimento de poder, uma obra diferente à regeneração do Espírito Santo, mas é um revestimento de poder do Espírito Santo para que os discípulos e nós fôssemos feitos testemunhas do Senhor. É isso. Por isso Jesus Cristo disse: e vocês serão revestidos de poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. E esta obra, pastor, ela não é cessacionista, ela não se cessou lá, exclusivo e unicamente com os discípulos. Ela também se estende a nós, como é o próximo tópico. Amém. Pastor, vamos então para o terceiro e último tópico, para nós concluirmos aqui a nossa lição. O terceiro tópico tem como título A Promessa do Pai no Dia de Pentecostes. O subtópico 1 fala sobre a tiragem aqui, de repente. O 2 vai falar, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o 3 vão falar, e começaram a falar em outras línguas. Ou seja, vai dividir em 3 partes aqui a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Pastor, então, para a gente fechar essa lição, o tópico de número 3. Maravilha, essa lição é muito gostosa de se estudar. A doutrina é sobre a pneumatologia. Sim. E a doutrina do batismo com o Espírito Santo, o acontecimento da glossolalia, como nós falamos do grego, né, como o termo grego foi usado, a glossolalia significa eles falarem outras línguas, mas o termo, como quando diz, e de repente, mostra que nem eles esperavam. Eles ainda não tinham entendido qual seria essa promessa e como se daria. Embora João Batista pregava que após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Jesus falou sobre o revestimento de poder, mas eles não entenderam ainda. Então eles estavam orando, buscando, e no dia de Pentecostes eles estavam lá no templo. O Pentecostes era uma festa nacional para o povo Israel, para o povo judeu. Era uma festa de ambitude nacional e até visitantes internacionais. Iam visitantes de outras nações, de outros países, para participar dessa festa da colheita, a festa do Pentecostes. Por isso lá tinha tantos estrangeiros visitando e adorando a Deus. E quando o texto diz, e de repente, quando o Espírito Santo revestiu eles, eles começaram a falar noutras línguas. Para eles, eram línguas estranhas, porque eles não entendiam. Mas para os estrangeiros, eram eles falando das maravilhas de Deus, das obras grandiosas de Deus nas línguas estrangeiras. Então, esse revestimento de poder foi exatamente isso. Por que isso aconteceu, pastor? Porque o propósito do batismo com o Espírito Santo é nós sermos testemunhas do Senhor com poder. Sim. Ou seja, nós testemunharmos as maravilhas de Deus, a obra de Deus, a obra salvífica do Senhor Jesus com poder. O que é esse poder? É o Senhor agindo junto. Por isso que muitas vezes nós falamos de Deus, as pessoas se sentem comovidas. Por isso que quando nós ouvimos de Deus, fomos comovidos, fomos tocados, fomos compungidos a mudar de vida, a mudar de atitude, porque é a ação do Espírito Santo e o poder do Senhor, o dínamos de Deus, a virtude do Senhor agindo para nos convencer, nos transformar, nos regenerar e também nos fazer novas testemunhas, tá? Então esse de repente, pastor, mostra que foi algo que eles não esperavam no sentido de saber o que iria acontecer, mas eles criam que uma promessa iria se cumprir. Por isso que quando se cumpriu, apóstolo Pedro se coloca de pé. Até então eles, neste ato aqui, eles deixam de ser discípulos e passam a ser apóstolos, que significa enviados. Neste ato do Pentecostes é que eles deixaram de ser discípulos e passaram a ser apóstolos. E por isso Pedro se coloca de pé e prega, dizendo a eles, olha, isso que está acontecendo é o cumprimento da promessa que o Senhor disse a Ageu. A Joel, melhor dizendo. A Joel, que seríamos revestidos, que seria batizado com o Espírito Santo. Então, pastor, este ato, como diz aqui, foi ao final deste dia,
após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que, de repente, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramar do Espírito Santo. Amém. Subtópico 2 vai falar sobre agora todos eles sendo cheios. Cheios, né, exato. É o ato de falar em línguas estranhas, que é uma evidência. Sim. O que é o falar em línguas estranhas? Que para nós pode ser estranhos, mas para outros pode haver, como nós já vimos acontecendo nos nossos dias, Sim. pessoas falando em nós, como nós falamos, a glossolalia acontecendo, a pessoa falando em variedade de línguas ou em língua estranha, e um estrangeiro junto, eu já vivenciei isso, Sim. E ele entendeu o que o irmão falava. Nós não sabíamos que o irmão ele via da Oceania, mais precisamente do Japão. Sim. E o irmão ali, ouvindo aquele outro irmão falar em línguas, ele conseguiu entender que Deus falava com ele na boca do irmão em língua estranha. Então, e todos foram cheios do Espírito Santo, foi um revestimento de poder, que é uma evidência externa, o ato de falar em línguas. Tá? Então, mas esse revestimento é isso, pastor, é uma capacitação. Uma evidência física mesmo, de que foi batizado com o Espírito Santo. Muito bom, pastor. Graças a Deus, obrigado por essa sua cooperação no argumento, que é isso, é uma evidência física, externa, de que o batismo interno aconteceu, tá? Que esse revestimento de poder aconteceu. Então, esse ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo para falar em línguas, como evidência, mas também para ser testemunha do Senhor com poder e eficácia. É uma capacitação do Espírito Santo para nós fazermos a obra. É aquilo que o Senhor Jesus ele disse, pastor. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Então isso está lá no Evangelho de João, quando Jesus Cristo disse no capítulo 14, versículo 12, né? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Como que nós fazemos as obras que Jesus fez e as faremos maiores ainda? Pela ação do Espírito Santo, pela capacitação do Espírito Santo, pelo revestimento de poder do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, pastor. Amém. Maravilha, então, pastor Glaucio. Nós estamos aqui concluindo essa lição abençoada, falamos de um assunto muito, muito importante, principalmente para nós pentecostais e assembleianos, e eu quero fechar aqui fazendo a leitura da nossa conclusão, que diz assim: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia. Glória a Deus. Se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. E ainda, pastor, só para ajudar, uma referência, nessa é Atos 2, versículo 39. E como o senhor disse, que foi tanto lá como também para nós até Jesus voltar. É isso. Então esse cumprimento da promessa abrange toda a igreja, nascente naquele momento e até para gerações futuras. Chegou até nós, e se Cristo não voltar hoje ou amanhã, será até a vinda dele. Mas Atos capítulo 2, versículo 39 diz isso, para aqueles que acham que essa promessa não diz respeito a nós, que essa promessa não é para nós. Mas Atos 2,39 fala exatamente o contrário, fala que ela é para nós sim, dizendo assim, porque a promessa de Deus diz respeito a nós e aos nossos filhos, aos que estão perto e aos que estão longe, e a tanto quantos o Senhor chamar. Então, para corroborar nessa conclusão, essa referência. Perfeito. A promessa do Espírito Santo, ela diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quantos ainda o Senhor chamar para essa tão grande salvação. Isso. Enquanto Jesus não voltar e continuar chamando, a promessa está aí se concretizando. Está aí. E para você que está nos assistindo e nos ouve, compartilhe esse vídeo, comente com alguém, mande para alguém da sua família, porque a promessa de Deus, do Espírito Santo sobre a tua vida, é sobre você, sobre os teus filhos, sobre a tua casa e sobre tanto quantos ainda o Senhor chamar. Até para aquele que você acha que está longe,
mas a promessa diz respeito também a você, aquele que está longe e tanto quantos o Senhor chamar. Muito Amém. grato, pastor. Obrigado, Muito pastor grato, Glaucio, pastor mais uma Plínio. vez. Meus irmãos, que Deus abençoe. Siga, compartilhe, curta nosso vídeo para a honra e glória do nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Amém.